aí, meu? Salve, salve! Cara, hoje o papo tá insano. A energia tá altíssima por aqui. Com certeza absoluta. É muito bom estar de volta com essa vibração toda. Nossa, sim. E olha, eu tenho um orgulho gigante do que a gente faz aqui. A gente pega essas arquiteturas densas de tecnologia, aquelas coisas que parecem grego num primeiro momento, e traduz para nossa realidade de um jeito super acessível. É o nosso pioneirismo, né? Tirar o juridiquês corporativo da jogada. Exatamente. E o tema de hoje, meu, é de peso. Anota aí o título da nossa imersão. Data Mesh, descentralizando o futuro dos dados. Tá preparado para essa pedreira? Totalmente preparada. É um daqueles paradigmas que mudam a forma como as corporações respiram inteligência. Mas antes da gente mergulhar de cabeça, a gente tem aquele nosso ritual obrigatório. Pô, bem lembrado. O nosso agradecimento. Isso, agradecemos a todos os nossos ouvintes espalhados pelo mundo e em especial ao Ademir Mendonça. O nosso queridíssimo Demi. Ele mesmo, carinhosamente chamado de Demi. E, cara, ele faz parte do projeto Desvendando o Código desde quando o projeto ainda se chamava pelo nome em inglês, Unraveling Code. E tem uma história fantástica por trás desse nome. Lá em 2018, quem sugeriu esse nome foi o Henrique Weiss, que era um dos professores de inglês do Edson Lourenço. Olha só que legal! Pois é, o Henrique disse que esse nome era o retrato perfeito do Edson. Porque, vira e mexe, o Edson estava lá, no meio das aulas de inglês, ensinando ou respondendo dúvidas dos próprios professores sobre programação. Sensacional essa história. E sobre o Ademir, é importante destacar que ele vem contribuindo demais com o conteúdo, críticas e sugestões. Inclusive, há 2 vídeos no canal que foram produzidos por ele. Vídeos pesadíssimos, diga-se de passagem. Com certeza. Tem um sobre PySpark e outros sobre Solid. Fica aí o nosso muito obrigado ao Dêmio e a toda a comunidade. Justíssimo. E bom, voltando para a nossa missão de hoje, a gente vai desmistificar o que há de mais moderno na arquitetura de dados usando uma montanha de materiais e as palestras da própria Zhamak Dehghani. A criadora do conceito de Data Mesh. Exato. O nosso objetivo aqui é dar suporte para a tomada de decisão da galera que escuta a gente. Porque, vamos ser sinceros, o modelo tradicional deu errado, né? Deu muito errado. E para entender o que deu errado, a gente precisa olhar para a divisão clássica que existe nas empresas. A diferença entre dados operacionais e dados analíticos. É, o básico do básico. Os dados operacionais são a engrenagem do negócio, tipo o aplicativo rodando no celular do cliente em tempo real. Isso, é o sistema transacional. E do outro lado, temos os dados analíticos, que servem para treinar a inteligência artificial e gerar insights. Fazendo uma analogia, se o operacional é o motor do carro, o analítico é o retrovisor para ver o histórico e a bola de cristal para prever o futuro. Boa analogia. Só que a evolução desses dois lados foi bem diferente. Se a gente der um passeio histórico, cara, lá nos anos 60 a gente tinha os data warehouses para o mundo analítico. Super centralizados, mega engessados. Nossa, muito. Era aquele pessoal de terno esperando o relatório do dia anterior rodar de madrugada para poder ler no dia seguinte. E aí a gente avança para a década de 2010. Começa aquele boom absoluto de machine learning e a galera entra em pânico com medo de perder dados. A mentalidade era vamos jogar tudo cru num lugar só para não perder nenhum sinal oculto. Exatamente. Aí fomos para os data lakes, que era basicamente despejar toda a informação num lago gigante de armazenamento de objetos. E hoje, claro, estamos na nuvem multimodal tentando juntar os dois. Mas aí que tá o pulo do gato. E aqui bota a mão na consciência, cara. A gente resolveu o problema de escala de máquina, né? Com certeza. Conseguimos lidar com volume infinito, com a velocidade do Apache Kafka ingestando milhões de eventos, variedade de formatos. A máquina aguenta tudo hoje em dia. Mas a gente criou um fracasso retumbante que é um problema de escala humana e organizacional. Esse é o ponto central. A gente criou limitações monolíticas e o maior gargalo atual é a equipe central de dados. Tipo um funil humano. Exato. A mentalidade de pipeline é muito frágil. Essa ideia de puxar o dado de um lado, limpar no meio e jogar para o outro. É uma loucura. Demora semanas, às vezes meses, para gerar valor de verdade. E o pior, o contexto de onde o dado nasceu se perde completamente no caminho. E quando
contexto se perde, a confiança vai pro ralo. A equipe central de dados não entende profundamente o negócio da ponta, então eles viram apenas apagadores de incêndio. Se muda uma coluna no banco de dados do sistema de pagamentos, o pipeline quebra de madrugada. E o engenheiro de dados acorda às 3 da manhã xingando todo mundo sem nem saber o que aquela coluna faz. Entendeu, meu? É um caos. É insustentável. E é desse desespero que surge o despertar por Data Mesh. E é importante frisar, não é um software de caixinha que a empresa compra, instala e pronto. Por quem dera fosse, né? Seria mais fácil, mas não. É uma abordagem sociotécnica descentralizada para gerenciar dados analíticos em escala. E a Zamac buscou uma inspiração muito pontual para criar isso, não foi? Foi sim, ela se inspirou muito no Domain Driven Design, o famoso DDD, que o Eric Evans lançou lá em 2003. O clássico DDD, que basicamente ensinou a galera de software a parar de dividir as equipes por camada de tecnologia, tipo o time só de ingestão, o time só de front-end, e começar a dividir por domínio de negócios. Perfeito! Você passa a ter o time de pagamentos, o time de onboarding de usuários, o time do carrinho de compras. E a mudança de paradigma do Data Mesh é pegar isso e jogar para os dados. Em vez de achar que os dados têm que fluir como água por um cano atravessando a empresa até cair num lago distante para ser útil, o Mesh diz o oposto. Os dados devem ser servidos direto na fonte, por quem entende deles. é genial. Mas para isso não virar uma bagunça, o conceito tem 4 princípios fundamentais, né? Vamos bater uma bola rápida sobre cada um deles? Vamos lá. O primeiro é a propriedade de domínio, o Domain Ownership. Traduzindo para a vida real, é a equipe que gera o dado operacional, assumindo a bronca do dado analítico também. Isso mesmo. A equipe que cuida do player de música, por exemplo, é a mais qualificada para ser dona do dado analítico daquele player. Eles sabem a diferença entre um clique no pause e um skip. Eles não jogam mais o problema por cima do muro para a equipe central resolver. Exatamente. Mas aí entra o segundo princípio para evitar um efeito colateral grave. Porque se cada um é dono do seu, a empresa pode virar um monte de silos isolados e egoístas. Exato, vira um feudo. Para evitar isso, o segundo princípio é dados como produto, o Data as a Product. Isso é muito poderoso. O dado tem que ser tratado como um produto de prateleira. Ele precisa ser descoberto por outras áreas, precisa ser confiável e ter métricas de qualidade muito claras, os SLOs. E ter empatia com quem vai consumir. O foco tem que ser a alegria do consumidor daquele dado, seja um cientista de dados ou um analista de marketing. E aí é que surge um papel novo no mercado, né? O gerente de produto de dados. Uma posição que vai ser cada vez mais requisitada. Mas aí você me pergunta, como a gente operacionaliza isso tudo? A gente vai ter que contratar 500 engenheiros de dados unicórnios para colocar um em cada equipe da empresa. Claro que não. A conta não fecharia nunca. E é por isso que temos o terceiro princípio, a plataforma de autoatendimento. A Self-Serve Platform. A plataforma entra para abstrair a complexidade técnica? Totalmente. Desenvolvedores generalistas de software precisam conseguir publicar e consumir esses produtos de dados sem precisar ter um doutorado em engenharia de dados pesada. Requer o que a Zamac chama de empatia humana, né? A plataforma tem que ser simpática ao humano, não só focada em escovar bits. Perfeito. Só que dar autonomia total para todo mundo publicar dados gera um risco de compliance gigante. E aí vem o quarto princípio para não deixar a casa cair. A governança federada e computacional. Isso. Porque como a gente evita o caos e garante que ninguém vaze dados sensíveis, com políticas como o código. A governança deixa de ser aquele comitê chato de pessoas numa sala dizendo não para tudo que tenta ser ágil. Acaba esse gargalo. As regras globais da corporação de segurança, privacidade, interoperabilidade são automatizadas e embutidas direto na plataforma de autoatendimento. É muito inspirado na arquitetura Zero Trust, a confiança zero. Se a regra diz que tem que mascarar o cartão de crédito, a plataforma não deixa o produto subir se isso não tiver no código. Simples assim. Garante a agilidade com segurança. E ter uma engenharia brilhante por trás de tudo isso para empacotar as coisas. O tal do Quantum de dados. Esse nome é muito geek, cara. É bem geek, mas a ideia é simples de entender. O Quantum é a unidade arquitetônica fundamental no Data Mesh. Ele é o container do produto de dados. É tipo uma caixinha que junta tudo que o produto precisa para existir, né? Exatamente. Ele junta o código que faz a transformação, o dado em si,
os metadados que explicam o que ele é e a infraestrutura necessária para rodar. Tudo empacotado junto e implantado de forma totalmente independente dos outros quantums. E para esses quantums todos conversarem, a gente precisa de padronização. Aí entram os contratos e as APIs padronizadas. Cara, a analogia com o protocolo TCP/IP da internet encaixa perfeitamente aqui. Encaixa mesmo. A internet só funciona porque o mundo inteiro concordou com os pontos de costura, com a interoperabilidade. Não importa o sistema operacional do servidor, a regra de comunicação é a mesma. No Data Mesh, as APIs definem contratos claríssimos. E o mais legal é que permitem acessos multimodais. Isso é flexibilidade na veia. Alguém do marketing pode querer ler os dados usando um simples comando SQL. Enquanto o time de engenharia pesada de IA quer plugar num fluxo contínuo de eventos do Kafka. Ou o time de análise histórica quer puxar arquivos Parquet para rodar em lote. A plataforma fornece a interface padronizada e o cliente escolhe como consome. Fenomenal. Mas a gente sabe que, na vida real, pegar uma empresa gigante, cheia de legado e virar para esse modelo é um parto. É um desafio colossal. E é nesse ponto que a inteligência artificial generativa entra como uma peça-chave. E vamos deixar claro, GenAI aqui não é para fazer chatbotzinho de atendimento. De jeito nenhum. A IA generativa atua como uma verdadeira copiloto de transformação da arquitetura. Imagina aquele mar de scripts antigos de Python que estão perdidos na empresa há 10 anos. A GenAI ajuda a ler isso tudo, decifrar a lógica de negócio esquecida e fazer o bootstrap para transformar isso em produtos de dados novos. Ela dá o pontapé inicial para criar o padrão do mesh, acelera muito o processo. Mas, mesmo com a IA ajudando, a jornada de transformação exige muito cuidado. Nada de tentar fazer um Big Bang. Jamais. Não dá para virar a chave da empresa toda numa segunda-feira. Precisa de apoio de executivos, claro, mas a implementação tem que começar pequena. Escolhe um domínio ali, resolve um caso de uso real e vai expandindo. Falando em caso de uso real, a gente tem exemplos fantásticos nos setores de varejo e saúde. Vamos falar do caso de streaming e varejo primeiro. Tipo a dinâmica do Spotify misturada com aquela empresa de bicicletas ergométricas, a Peloton. Ótimo exemplo. Imagina que a equipe de playlists da plataforma de música quer cruzar os dados internos do player com os dados externos das aulas de ciclismo. O objetivo deles é fazer recomendações perfeitas de música pro exato momento em que a pessoa está pedalando forte na subida. Isso. No modelo antigo, eles teriam que implorar para a equipe central de dados extrair as duas bases, juntar num lake, fazer a curadoria. Uma dor de cabeça de meses. No Data Mesh, eles acessam isso ponto a ponto, peer-to-peer. Exato. A equipe de parcerias já expôs o dado das bicicletas como um produto. A equipe de playlists consome isso direto por uma API sem pedir a bênção para uma equipe central, autonomia pura. E quando a gente vai para o setor de saúde, o impacto é ainda mais profundo. Tem o caso da construção do prontuário de saúde longitudinal. A área da saúde é a que mais sofre com dados isolados. O laboratório não fala com a clínica, que não fala com o hospital. E na pandemia de Covid-19, a gente viu o poder do Mesh. Teve aquela equipe multidisciplinar que usou o processamento de linguagem natural, o NLP, direto em chats de atendimento. E como eles tinham autonomia dentro do domínio deles, conseguiram lançar produtos de dados sobre sentimentos e sintomas novos em apenas uma semana. Uma agilidade que salva vidas, porque eles não ficaram presos na fila do departamento de TI. Tem outro exemplo na saúde que é muito revelador, sobre a autorização de receitas médicas. Ah, o problema cruel dos falsos negativos nas farmácias. Isso. Nos sistemas centralizados antigos, os dados demoravam tanto para atualizar que os algoritmos bloqueavam a liberação de medicamentos essenciais de forma errada porque não tinham a informação recente do paciente. O paciente lá, com dor e o sistema travado. Com o Data Mesh, usando dados distribuídos em tempo real para treinar modelos preditivos lá na ponta. Eles evitaram esses falsos negativos cruéis. Melhoraram o atendimento exponencialmente usando arquitetura descentralizada. Tecnologia com propósito humano de verdade. Isso tudo nos leva para um ponto de reflexão muito forte para encerrar o nosso papo de hoje. É o próximo passo dessa evolução. Porque se a lógica é dar o poder do dado para quem gera o dado, o futuro não é apenas sobre as equipes de negócio sendo donas,
mas sobre a soberania individual. Nossa, isso é de explodir a cabeça. Imagina um futuro onde cada pessoa é a dona do seu próprio dado de saúde ou do seu rastro de consumo online. Onde você decide com quem compartilha, por quanto tempo e através de contratos automatizados. E até ser recompensado financeiramente por isso. É o próximo passo lógico e inevitável da descentralização. A gente tira o monopólio do dado, dos grandes silos, e devolve para o indivíduo. É um horizonte fascinante para se observar nos próximos anos. Com certeza. E é com esse pensamento para a gente refletir ao longo da semana que vamos chegando ao fim de mais uma imersão. Foi um papo incrível, muito obrigada pela companhia de quem esteve com a gente. Se estiverem assistindo pelo YouTube, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Se estiverem nos ouvindo pelo Spotify, sigam o podcast, deixe sua avaliação e, se possível, um comentário educado com sugestões de pautas ou melhorias. E, claro, compartilhem nosso conteúdo com mais pessoas. Um forte abraço, até o próximo Desvendando o Código.